Olá, meu nome é Kelly Bonfim. Nós estamos a mais um episódio de Economia Criativa, uma realização do Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação da Unimontes. Aproveitar para agradecer à Unimontes por ceder esse espaço, né, o estúdio, né, dentro do circuito de conhecimentos. Agradecer também à Cátedra da Unesco, a FAPEMIG, a CNPq, né, por essa realização a mais um episódio. E hoje nós estamos aqui com uma convidada especialista, né, no segmento de literatura, que é um dos segmentos da economia criativa. Ela participou da segunda-feira de economia criativa no terceiro Congresso Internacional de Educação e Inovação da Unimontes. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui. E queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse do seu empreendimento, né? Nós estamos aqui fazendo as exposições, né, das obras, né, fruto de um trabalho, né, nesse segmento. Muito obrigada. Fale um pouquinho sobre você também. Olá, primeiramente, olá, Kelly. Olá, pessoal que está escutando a gente, seja de dia, de noite, que seja um bom momento. Eu sou a Astra Gabi Filpe, eu sou salinense, natural aqui do norte de Minas, com muita pertença a esse território. Cresci em Salinas até os 10, me mudei para Montes Claros. E desde então moro em Montes Claros, tendo saído e zanzado pelo mundo e pretendo cada vez mais, com certeza. Amém. Eu ajudo as pessoas a mergulhar no mundo da literatura, né, através das minhas obras, né, que eu sou escritora ali desde os meus 10 anos de idade. Meu primeiro livro foi lançado aos 11, O Corredor Espelhado. Era o primeiro livro do volume, o primeiro volume da série, e o que me deu força para estar apresentando para o mundo hoje é a Refil Astral, que é uma saga também literária, onde eu trabalho, né, essas questões relacionadas ao meio ambiente, ao brincar, né, num universo lúdico que possa atingir de mamana caducano, como a gente costuma dizer. Não, mas peraí, me conta essa história. 11 anos, você lançou um livro. 11 anos, mulher. Como que 11 é isso? anos. Lançou Eu, como? Pois é, eu tava ali na aula, né? Eu sentava na primeira cadeira, era muito boa aluna, tava ali sempre interessadinha em falar e escrevendo, sempre desenhando. E falei, vou escrever um livro, tal. Sempre fui da biblioteca, filha de pais separados, família que briga muito. A gente quer parar onde? No mundo da imaginação. E faz Sim. parte, estar no mundo lúdico, né? Hoje, como adulta, entendo isso, ativa uma sequência de neurônios específica, não vou saber dizer, não sou da área da neurociência, mas, né, tenho muita experiência. Minha família hoje, que brigava muito, todo mundo começou a fazer terapia para poder aguentar, né, o babado. Então, né, tivemos essa realização aos 11 anos, mas eu começo mesmo a escrever poesia já aos 14. E daí eu não paro mais, assim, venho Bacana. desde 2017, 16, saiu meu primeiro fanzine, chamava Vermelho, Parto da Flor, que eu fiz de forma independente. Isso eu já vou puxar um gancho para que a gente talvez vai conversar aqui daqui a pouquinho, né, sobre a economia criativa, especificamente do lado da literatura Literatura, nisso, é isso. né? Mas chego com essa proposta para o mundo, né, muito bem informada, já com muita bagagem. Então, Amadurecimento, né? amadurecimento, fiz, né, graduação em arquitetura e urbanismo, a pós-graduação aqui na Unimontes em questão agrária, ambiental e territórios. De fato, da pós-graduação, só para pincelar, assim, é uma questão de territorialidade, de pertença, né, assim, das narrativas que construíram o nosso território Brasil. Ai, que legal. Então, geograficamente, né, territórios que às vezes estão abandonados por pessoas que obtiveram títulos de forma até ilegal, e outras sociedades que estão ali, né, enfim, dentro dessa pegada de social, né? Eu abordo muito no Das Asas Caídas do Anjo. Mas eu queria falar um pouquinho mais sobre a Padimundo, Sim, que é a a sua editora editora. Padimundo, que você teve a oportunidade de ler um livro.
Esse Pessoal, não foi mesmo? comprei o livro, comprei dois, na verdade, né? Primeiro foi esse aqui, Meu Testamento, não sei se a câmera aqui tá boa, né? E logo no início a gente dá belas gargalhadas, porque aqui mesmo fala que é um livro para se ler enquanto toma café. E aí, de fato, o evento foi à noite, e aí comprei, deixei na bolsa. Quando foi de manhã, me lembrei. E aí, eu tomando realmente o meu café, eu peguei o livro. E aí, logo no início, os agradecimentos, o prefácio, eu dei gargalhadas. Muito bom, amei, amei. E também comprei, né? Levei também esse livro aqui, que foi super indicação da Astra, né? Tem uma menininha de hoje com 4 anos. E aí, no Como é o nome final, dela? é Maria Júlia. Um beijo, Maria Júlia. E Sua mãe aí, comprou pra você colorir. Quero ver isso. colorido depois, hein? Então, assim, aí comprei porque ele falou: não, vou te indicar, porque aí você vai colorir com ela, né? E aí vai já trabalhar a imaginação, porque, né, tem uma misturas, né, de animais, corpo de um com a cabeça do outro, né? Então, assim, nossa, gente, amei. Mas aí fala mais detalhes, né? Hoje tem outras obras aqui, um pouquinho da Pá de Mundo, que é a editora da Astra, né? Hum. Único, por exemplo, é só você que tá nesse empreendimento ou tem mais alguém? Como é que é? Atualmente, a gente está na lida do dia a dia, apenas eu. Uhum, Né? É um empreendimento que eu estou mantendo a chama acesa eu mesma. Né? É uma editora independente, né? O que significa isso? uhum, Ao contrário de editoras que trabalham com, né, com grandes contratos, a gente não tem capital de investimento, a gente tem o capital trabalho, o capital conhecimento, né? uhum. Então, assim, eu pego a mão do autor, da autora, leva por todo o caminho, desde a elaboração do livro. Então, você que está aí pensando, às vezes, em escrever um livro, ou que já tem alguma coisa começada, mas que talvez não sabe muito bem por onde continuar. O meu trabalho como editora, como Padmundo, ele surge justamente para profissionalizar, né? Eu fui me profissionalizando e, juntamente com isso, abrindo espaço. Então, eu costumo dizer que a gente é uma editora independente, mas, na verdade, a gente é uma editora interdependente. Que a gente está ali em contato, a gente não está sozinha, né? Então, aqui na mesa, a gente tem diversas pessoas, né? Uhum. A autora desse livro, a Carla, inclusive, beijo Carlinha também, maravilhosa, minha amiga, e reverentíssima. Pela escrita dela, você sabe, né? Aham. Então, a gente quer trazer essas narrativas reais, a gente chama de literatura de essência na Padmundo. Que essência é essa? São a essência da vivência da pessoa, sabe? A Conceição Evaristo é uma autora que possui uns livros muito incríveis, muito incríveis. Ela é uma grande referência para mim. Uhum. E ela fala do poder de da gente escrever as nossas vivências. Ela até inaugura uma nova palavra, um novo conceito chamado escrevivência. E a Padmundo está em busca dessas escrevivências, dessas pérolas. Ai, meu Deus, eu vivo batendo nesse microfone, gente. Eu Não, sou calma, pode muito. ficar à Ó. vontade. Dessas pérolas existenciais, né? Que Então, fazem da gente ser humano. e por ser uma editora independente, ela abarca trabalhos desde iniciantes, pessoas que já estão, né, avançadas, né, nessa área de edição. Como é que é o atendimento assim, ao público? Quem pode procurar vocês, por exemplo? Bom, a gente está aberta para todos os tipos de escritores, escritoras, ilustradores, pessoas que trabalham com HQ também, que é história em quadrinho, pessoas que tenham talvez ensaios, né, narrativos de suas próprias existências e, né, assim, da trajetória mesmo, essa escrevivência, Uhum. né? Temos abertura, né, para editoração para obras que já estejam em um processo mais avançado. O que acontece é que muitos autores deixam uma obra morrer por não divulgar. A gente, às vezes, pensa que é só botar a obra no mundo, mas não é. O autor, a autora tem que estar ali reforçando com o público, criando novos laços, encontrando novas pessoas que pensem como ele, Ah, para que a mensagem chegue em leitores de verdade. Eu, como autora, tenho uma visão empreendedora mesmo da questão da literatura. Eu acredito em publicações autopublicadas, né? Que a gente chama. Que são as publicações que a pessoa chega, vai lá,
tem um sobrinho que mexe com a parte do Word ali muito bem e tal, vamos colocar. Colocou o livro no mundo, autopublicou, fez um lançamento incrível. Isso é incrível. A gente dá, inclusive, abertura para que a pessoa possa chegar até a Padmundo, né? Inclusive, que se você for um escritor iniciante, estiver ouvindo esse podcast, para janeiro a gente está com a agenda na programação da editora, e estou com a agenda de trazer esse curso, né? A gente já está começando a fazer experimentos individualmente, né? Tá previsto para janeiro de 2026? Isso. Curso de mentoria para escritores iniciantes, para auxiliar nesse processo de elaboração do livro, porque, assim, é muito abstrato. Kelly, é muito abstrato. Tipo assim, vamos lá, Kelly vai escrever um livro. Kelly vai escrever um livro, Kelly. Se você fosse escrever um livro hoje, você, sabe, teria alguma... Por onde você sente que é o caminho? Por onde você partiria? Eu ia falar da história de uma bailarina. Eu ia pra minha trajetória mesmo, assim. Eu ia buscar talvez uma história... Você foi bailarina? 20 anos. Ai, que tudo! Eu sou da dança também. Eu lembro que você contou isso pra mim, que também eu vou te perguntar também essa experiência com outros segmentos da economia criativa. Mas, então, se eu fosse pra me pensar como uma autora, né, de um livro, talvez eu ia pegar um pouco da minha trajetória, mas criar, assim, né, um personagem dentro da minha realidade, do meu contexto, da minha trajetória. É isso, eu ia partir disso. Tudo. Melhor coisa, é isso. Você conseguiu pôr em muitas palavras, em boas palavras, o que é isso. Às vezes a pessoa sonha, só que aí que tá, não tá longe, não tá difícil. Você talvez se sinta perdida agora. Sim. Mas eu consigo te guiar por um caminho, sabe? Como? Bom, a gente vai passar por processos desde o início da esquematização do livro, né? Que a gente faz ali uma premissa, que a gente pode trazer, né? Ali 4, 5 linhas que possam resumir o livro. Muitas vezes os autores não gostam muito dessa parte. E daí a gente tem outras etapas, né? Daí a gente vai para o esqueleto da obra em si, se vai ser uma obra de poesia, ou se vai ser uma obra narrativa, como a sua vai ser uma obra narrativa. Já estou vendo seu livro aqui na minha mão. Sim. Olha o livro dela, gente. É rosa, rosa com verde, uma paleta rosa com verde, assim, uma coisa. Mas enfim, obra pronta. Astra. Tô aqui, fiz a minha imersão criativa, né? Dediquei, não é sentar a bunda na cadeira, é dedicar. Não existe dom. Isso é uma coisa controversa. Eu acredito que existe dom, mas existe o dom aprimorado ou o dom que não foi cultivado e que morreu. Então, e é justo a gente estar aqui num podcast de economia criativa, porque a dificuldade é justamente a pessoa, ela é criativa, ela tem a ideia. E aí, no segmento da literatura, para quem não está na área, não sabe como dar o primeiro passo. Eu acho que é essa aí, porque você me instigou aqui agora. Kelly, se fosse para você ser uma autora, uma escritora, como você ia partir de qual tema? O que você ia começar? Talvez assim, na minha mente... É algo, beleza, uma história de uma bailarina, porque eu já fui bailarina há 20 anos. Tá, mas como é que eu ia colocar isso num papel, num livro, numa obra? Como que seria isso, né? Então, assim, é muito legal isso aqui que você está nos abrindo né, a mente e o campo da literatura, porque a gente vê uma obra pronta e a gente não tem ideia o caminho que isso percorreu e as etapas até que chegar aqui na minha mão. Né? E assim, e agora com essa rede tecnológica, cada vez mais isso está sendo distanciado das pessoas, né? O livro, sei lá, porque a internet está muito acessível ler algo ali no computador, no celular, que isso aqui parece que está se perdendo, né? Então, assim, que já é também uma pauta. Mas me conta um pouquinho, assim, como iniciou essa história da Padmundo, assim? Eu amei. Nossa, menina, várias perguntas em uma só. Não é? Ela gostei muito. Dá pra elaborar muita coisa. Se eu falhar em alguma coisa, você me lembre. Pode ficar tranquilo. E a gente retorna. Realmente uma obra, ela tem um longo processo, né? Até de elaboração, de análise crítica, de pesquisa, né? Então, vamos pegar o livro da bailarina, da Kelly, como exemplo para chegar num livro impresso, né? Na verdade, assim, eu queria iniciar minha fala... Não, pode. Trazendo uma coisa... A dica, né? Esse mistério, né? De como adentrar essa área da literatura.
de fato, abrir uma editora em 2025, alguns diriam que é loucura. Uhum. Porque hoje, com a disseminação das mídias, inclusive, desde o início, assim, só para puxar o gancho, a gente tá com também, a gente vai estar, né, em janeiro, com a Padmundo nas redes, na Amazon, né, para e-books também. A de Então, a gente, 2026, tá, gente? isso, Janeiro de 2026. janeiro de 2026. 2026, é. Tô prometendo muita coisa. Quando eu nem prometo, eu entrego, gata. Quando eu prometo, pode esperar. Aí, Então, a ó. gente vai ter página, sabe, digital, site, para que a pessoa possa ter um acesso a todas essas obras, né, para que ela possa se colocar como autora ali também, explicar um pouco da sua obra, do que está precisando, né? Porque, vamos, eu creio que a nova literatura do século XXI, ela não é uma literatura física mais. A gente tem o livro físico como cereja do bolo, Ah, tá. como item de colecionador, quase. Uhum. Mas a difusão dos meios tecnológicos vai permitir uma literatura muito multilinguagem. Então, Refil Astral é uma obra que eu estou pensando desde o início dela para pessoas de todos os tipos, acessíveis. Acessível de uma maneira que vai haver podcast narrativo da obra, Ah, sabe? tá. Ela possui várias ilustrações. Então, como eu disse, né? E assim, vamos lá. Tô Dá com a pra fazer Refil Astral download? pronta, ela escreveu. Oi? Dá pra fazer download da Dá obra? para Como é que comprar é? online É e isso, ler através da plataforma. Aham. Tem algumas plataformas de literatura hoje, tem a Scribd, tem a Wattpad, que geralmente autores independentes compartilham, até como termômetro, né, literário, para conseguir alcançar alguns públicos. Porque o mistério da literatura é esse, gente. A gente tá, às vezes, sozinho ali no seu quarto, no seu ateliê, e a gente... Muitos autores escrevem para deixar na gaveta, né? Muitas vezes escrevem para botar para fora alguns sentimentos, mas quando a pessoa decide lançar, ela põe à disposição de uma humanidade. A gente tem que entender que cada vez mais o mundo é global, né? Então a gente às vezes inclusive também fazer um recorte da sua história de vida. Você, Kelly, bailarina norte-mineira, você é norte-mineira? Sou de Montes Claros, Montes natural de Claros. Montes Claros. Outras pessoas do mundo inteiro vão se identificar com isso, entendeu? Esse é o poder, é contar a sua história. Então, você me identificou, né, identificou tudo isso e tal, elaborou com a ajuda, né, dessa mentoria da Padmundo, todo esse livro, escreveu ali 120 páginas, falou, Astra, tô pronta. Falei, beleza, agora a gente vai começar a trabalhar. Então, a gente manda para revisoras, né, para alguém que faça esse trabalho de revisão do livro, né? Essa revisão, ela pode ser gramatical? Pode. Mas ela pode também ser um especialista de alguma área, sabe? Você às vezes vai querer escrever também sobre empreendedorismo. E aí você quer relacionar a sua história como bailarina, com a dança, com a vibe empreendedora. Você quer botar isso em páginas que talvez vão ter ali... Você talvez precise chamar um economista, uma pessoa da sua área, da administração, para ter um olhar de revisão, mas não é revisão textual, de língua, sabe, apenas de revisores, não me batam, não me cancelem. Tem quem faça a revisão ortográfica, Sim. né? E que é importantíssima. Mas eu sempre recomendo que o autor tenha um primeiro leitor, né? Assim, da área, do público que deseja atingir. Aham. E daí a gente vai estar partindo para um trabalho editorial, onde a gente vai, de fato, né, fazer o projeto livro, né? Esse objeto que, independente se vai ser digital ou não, Não, as pessoas vão ter acesso a um Acesso. texto. O É um que é o livro? produto, O livro né? é um produto, um corpo de Isso. texto, né? E revolucionaríssimo. Como eu gostei, né? A gente até fez um diálogo, 5 minutinhos, O porque vídeo. eu acho um vídeo, eu comentei assim, eu acho que a literatura, ela transforma no íntimo. E eu não tenho contato com o meu leitor. Eu não sei quem vai estar ouvindo minhas palavras agora ou lendo minhas palavras agora e mudando sua perspectiva entendeu? É muito para além de indivíduo. Então, quando o autor decide publicar, ele vai ter que passar por uma série de etapas, né? E como eu já tenho essas etapas formatadas, eu pego na mão da pessoa e, né, a gente faz a capa do livro, a gente faz o processo de editoração, que é colocar imagens, às vezes colocar referências, ou às vezes criar uma estrutura de introdução, né?
que quando a primeira dica que eu sempre dou para quem quiser começar a escrever e sonhar qualquer dia, começar a escrever, não é nem é ler, gente. A gente tem que ler. Você não vai escrever sem ler. Sem ler. Não tem Não tem como. Sabe, assim. É igual tipo corpo querer e fazer alma, é uma uns- coisa só. Então, ler e escrever, escrever e ler. Não tem o que vem primeiro, o que vem depois. Tá junto, né, ali? Quando você vai fazer um suco sem água, tem como? Não. É mais ou menos a mesma coisa. Então, assim, cultiva, sabe? Existe. Inclusive, assim, puxando pro momento pá de mundo, Aham. o que temos até então, a história até aqui. A gente tem 14 obras publicadas. Ai, que ótimo. Dessas 14 obras publicadas, temos 10 que são através de leis de incentivo. Então, os autores, individualmente, né, foram lá, escreveram os projetos, submeteram os editais, chegaram para mim, Astra, tem um livro para publicar. Falei, vamos lá. E a gente tem um processo de ali uns 3 meses, no mínimo, para poder conseguir fazer um livro ficar digno de ser lido, gente. Não vem botar, entendeu? Coisa merda no mundo, não. Desculpa a palavra. Não, Mas tem é que nada tem não. uns materiais que não é amador, gente. É porque a pessoa parece que não... Menina, tem uns trem que é capenga. Eu gosto da beleza, eu defendo a beleza, sabe? Não. A gente Mas tem que saber peneirar, né? Assim, como bebê. qualquer ramo, eu acho, assim. Mas ó pra você ver que bacana. A minha próxima pergunta, porque você até já pulou e pra última pauta, né? Mas, Socorro, ela é assim, ó. Ela mas vamos lá, vamos oscilar aqui. Aquariana, Mas né, aí, Bê? Não então, dou conta. beleza, tirei da gaveta minha criatividade, né? Kelly bailarina. Desabafei lá no meu papel, certo? Aí, agora quero comercializar essa minha criatividade. Quero tornar isso em economia. Vou lá, ligo pra Astra. Astra, vamos lá, eu como um bebê em fralda, me ensina como fazer o negócio. Aí você me instrui, beleza, a obra tá pronta, né? Fizemos a obra. Aí esse é o próximo passo. Como vocês da literatura veem essa comercialização? Como tá essa comercialização? No sentido de gerar renda mesmo. Como é que tá isso mundo afora, assim? Porque eu não sou do ramo da literatura, né? Não sei como é a visão. Eu saberia falar na área de dança, mas como é que é visto, assim? As pessoas compram esse produto, as pessoas elas procuram. Como que é a parte dessa geração de renda mesmo? Essa próxima etapa, né? O produto está ali, disponível para ser comercializado, né? Minha criatividade já foi posta para o mundo. E aí? Olha, adorei a pergunta também. Eu acho que a literatura hoje... Bom, eu vou partir de um micro, de um grupo, uma análise de um grupo específico e depois avançar para uma análise mais macro, Uhum. para organizar o pensamento mesmo. Ok. Vamos imaginar que é isso, né? Então, assim, eu tava aqui falando mesmo do produto livro, né? De Isso. elaboração, tudo Das mais. etapas. Das etapas. É muito sobre se amostrar, como diz nossos queridos. É se amostrar, não tem que se... Sabe? Se você decidiu, bebê, botar o livro para jogo, Vai fundo. galera, acaba com a Tem vergonha. timidez. Sabe, assim, porque existe é muito comum entre artistas, não somente pessoas da literatura, como pessoas do cinema, como pessoas do teatro, como pessoas da música, como pessoas da dança, que incutiram, né, essa síndrome do vira-lata na gente, principalmente, falei que ia começar do micro, né? Vamos falar do norte de Minas, né? Vamos falar dessa colonização, da gente olhar para BH, Montes Claros, e falar, não, porque BH é uma cidade cheia de cultura, porque não sei o que não sei o quê. Sendo que a gente tem coisas aqui. Então, assim, né, da mesma forma, uma obra que eu coloco no mundo, gente, o nível de orgulho que eu tenho disso aqui não tá aí escrito. Não, e ó que tem muita palavra escrita, mas não tá escrito, sabe? Assim, a gente tem que se gerar renda, sim, a gente tem que fazer girar. Olha, gente, falar com vocês, para autores independentes, o livro, ele pode servir como uma catapulta, ou ele pode sepultar a sua arte.
Catapulta ou sepultura? Até saiu uma coisa. Catapulta ou sepultura? Nossa, eu vou fazer um poema com isso, Você juro. viu? Aí, ó. Catapulta ou sepultura? Porque muita gente fica frustrada, né? Pô, porra, fiz uma. Ai, meu Deus, eu falo palavrão de vez em quando, Não, Kelly. preocupa não. Pode ir, vai. Eu fiz um livro, tá lindo, tá bem elaborado, é uma ideia linda, eu coloquei tudo de mim, mas ninguém comprou, ninguém quis ver, ninguém. É. Gente, não E é aí? a pessoa que. Não, é aí que a gente começa. Né? Ó, eu não quero desanimar e dizer que o livro lançado é o início do trabalho, porque tem muito trabalho antes do livro ser lançado. Sim. Mas quando o livro tá lançado, gente, tem um novo capítulo. Capítulo tá. empreendimento. Daí, você vai ter ali um arquivo, né, um produto. E o que você vai fazer com isso, bebê? Cabe a você e a sua visão. A Padimundo é uma editora que acredita nas visões mais malucas dos autores. Essa menina aqui que você leu o livro dela, Carla, Aham. ela chegou comigo, ela já tinha todas as ilustrações. Aliás, não, a ilustração ela deixou livre para eu escolher. Mas ela já tinha o livro em mente. Ela já sabia que ela queria, até as páginas pretas, até. Tem gente que entra numa onda que é tão bonita que você fala, gente, é isso. Aí agora, é esse desafio, né, Kelly? Porque É um desafio. é um desafio muito grande, Não é né? só no ramo da Estamos- literatura, eu acredito. Eu vi na feira, Astra, na feira de economia criativa, um artesão falando assim: quem produz não tem tempo para vender. E quem vende não tem tempo para produzir. E tem essa. Mas é. Assim, e eu acredito, assim, né? Lógico que a gente está aqui compartilhando mesmo os enfrentamentos. Porque, beleza, a obra está pronta. E aí, assim, né? A próxima etapa, que é um início dessa próxima etapa, Sim, sim. né? Bom, eu gosto, assim, de esperançar, né? Sempre, assim. Geralmente, a gente, enfrentando esses desafios, a gente vai conseguindo achar, de fato, algumas saídas, né? Então, algumas saídas muito simples que eu vejo, que eu deixei de fazer muito no início, e se eu pudesse, eu falaria pra mim, no início, falaria, Astra, faz uma relação, organiza todos os livros que você tem. Você fez quantos livros? Foram 200? Esses 200 já saíram? Olha, esses 50, 30, já venderam 30. Cara, reforço positivo. Sabe por quê? É uma cadeia, né? Então, existe vários estímulos. Eu acho que falta políticas públicas para incentivo à literatura, mas a gente ainda vive num país que lê muito. O brasileiro, a brasileira procura, gente, a literatura. Parece que não, mas quando a gente vai ver lista dos mais vendidos e pererê parará, Aham. agora vamos expandir? Combinei que eu ia falar do micro, agora vamos falar do macro. Macro. Né? Descolonizando um pouco essa informação aí do norte de Minas, como, né, vira-lata e tudo mais, acreditando que nossos produtos podem Tem um alcançar o potencial, mundo, sim. né, Aham. tem esse potencial, a gente cai na dificuldade do empreendedor e da empreendedora, que é encontrar recursos financeiros, capital de giro. Vai pegar um investimento, sabe? Tipo, não é tão simples. Então, Que aí já pode falar das políticas eu públicas gosto mesmo, que. assim, né? Com certeza. Que já é o próximo, a última etapa nossa da pauta aqui. Se quiser, a gente já pula pra lá, que eu tô Pô, inflamada aqui já, tô menina. vendo. Não, mas já pode, porque eu acho que já é esse elo mesmo. Às vezes, por conta própria, ela não vai conseguir empreender com tanta velocidade, mas aí ela tem essas outras formas, vias, né? Que são as políticas públicas. A gente não pode deixar de falar delas. E aí, como que é essa relação das políticas públicas na área da literatura? Babadeira, menina, porque, Né? ó, vamos lá, sonhos não envelhecem, já dizia nosso amado Milton Nascimento. Mas, assim, eu sou de 96, não tenho vergonha nenhuma da minha idade, vou ser uma travesti lindíssima aos 40, esperem pra ver. Então, a gente tem sonhado desde que eu sou assim, gente, outra coisa, conheçam pessoas, vão nos eventos, sabe, tem muito evento de literatura, eu sou cria, rata dos eventos, tipo assim, eu piro, acho o máximo ver galera com a banquinha, evento de mídias gráficas também, de artes gráficas, o pessoal vende os adesivos, vende os caderninhos, nananã, de anime, adoro, nossa, piro.
tem que conhecer as pessoas. Eu sou muito comunicativa, aquário com ascendente em aquário. Então, assim, a língua, se não controlar, ela fala demais. Então, assim, mas a maioria das pessoas que tem dificuldade, né, com isso, geralmente, gente, o pessoal da área artística, cultural, é tão aberto, é tão, sabe, É tranquilo. nato, né? É Isso é tipo, natural. é uma galera que é natural, que quer conhecer, quer relacionar, entendeu? Então, assim, faça amizades dentro da área cultural. Porque daí a gente consegue empreender com pouco, sabe? Você consegue juntar uma amizade que faz uma ilustração com outra, exemplos maravilhosos, né? Assim, que eu tenho para dar em Montes Claros. Uhum. Se chama um Psil Poético, que é um evento que em 2026 vai para o 40 Olha, a edição. edições Aham. anuais, sem parar. É, que é assim, um evento de um salão nacional de poesia. E eu estou sendo homenageada no momento dessa gravação. Ai, Sou uma das poetas homenageadas do Psil, mas estou lá, cria do bacana. Psil desde os meus 14, 15 anos, comecei a fazer. E aí, bom, teve várias etapas, eu falei que ia citar duas, então, Nós por Nós, perdão, falei do Nós por Nós porque veio na mente, Aham. mas Nós por Nós veio com o tempo ruiu ele. Mas a Guilda dos Quadrinhos é um babado que está acontecendo, que é ótimo ainda, tem uma pegada muito linda social, que é, né, levado, assim, junto com movimentos sociais e tal. Então, representações que me inspiram aqui em Montes Claros, sabe? Que é possível, gente. Tem evento nacional de literatura. É óbvio. Se você está me escutando de uma cidade do interior, você vai falar, poxa, Astra, como assim? Porque, gente, eu sou de Salinas, norte de Minas. Lá é difícil também. Eu sei, quando eu mudei para Montes Claros tem o Dia Nacional da Poesia. Você sabia que o dia 4 de outubro, Não em Montes sabia. Claros, é o Dia Municipal da Poesia? Não, Não nacional. sabia. É, não é nacional, é municipal isso. Não, Municipal. não sabia. Babado. É aí, ó, o podcast já tá divulgando o dia municipal Da da poesia, que fique poesia. claro. Você sabe a diferença Legal. entre poema e poesia? Não, não sei. Menina, eu tô dando um tanto de De aula aqui pra curiosidade, olha. nós. É uma aula. O poema, ele é o formato. Ele é um texto escrito em versos. Aham. A poesia, ela é o que faz o poema ser escrito. Gente, tem que cair a ficha aqui, porque a gente que não é da área meio. É o olhar, Kelly. É o que te Ah, o faz. É subjetivo. o subjetivo. A poesia é o que tá por aí. Entendeu? Que ótimo. Que é visto por pessoas que da cozinha ou por poetas. E que tem poetas que às vezes nem devem ver poesia. Gente, falar com vocês. Mas olha, a expressão. É muito importante, assim, pensar no lado nacional, né? Aí eu gosto de. Meus livros é tudo assim, viu, gente? Eu começo um assunto, depois eu pulo pro outro, mas eu emendo tudo no final. Eu prometo, Tudo tem uma leitores. ligação, tudo é uma rede. Eu prometo, é uma leitores, que rede. tudo que está aqui vai ser revelado a tempo. É, não, mas é tudo é uma rede, tá tudo ligado. Vamos lá. Falando de nacional, a gente tem A gente tem um mercado editorial ativo no Brasil em 2025. Sim, por favor. Temos, né, a área da literatura acadêmica, né, mais livros didáticos, né, mais livros técnicos. Sim. Temos áreas mais literárias, né, mais com livros de poema, ou romance, ou drama, ou ensaio, horror. E aí os gêneros, os assuntos são diversos. E aí a gente tem as grandes, as pequenas e as grandes editoras, né? Intrínseca. Não vou citar, não, porque ninguém está me pagando nada. Entendeu? Mas temos as grandes editoras, temos as pequenas editoras, como a Pá de Mundo, e temos autores independentes. Então, esse mercado, ele gira bastante. Em algumas cidades não existe essa cultura, mas em Belo Horizonte, por exemplo, a gente pode citar o exemplo. É uma cidade que tem muitas livrarias, né? Sim. O período de pandemia foi um balanço para todo mundo, né? Então, assim, esse posicionamento que eu estou tendo aqui agora, que é o meu diferencial no mercado editorial, que é essa visão multidisciplinar e multitécnica da literatura para que ela chegue aos ouvidos de quem tem que ouvir e não pode ler, para quem, entendeu? Essa visão é uma visão herdada, mas que eu desenvolvi através da observação dessas grandes editoras. Tiveram editoras enormes que fecharam as portas na pandemia. Tiveram livrarias enormes que fecharam, de rede, que fecharam várias lojas. Então, assim, chacoalhou. E aí a gente vem passando por políticas públicas, né? Falei um pouco do nacional. Isso. Agora, para costurar as políticas públicas, a gente tem uma luta muito grande
Desde o início lá. Cara, Ziraldo, Enfio, esse povo lá, os antigão. Essa galera já era muito, muito à frente do tempo. No sentido que, assim, gente, a literatura, ela existe porque a vida não basta, né? Esse é um Ferreira Goulart, se eu não me engano. Se eu citei o nome errado, eu vou me informar melhor. Mas eu gosto muito de algumas frases, né? E hoje a gente é tudo fragmentado. Você fica Ai. achando que os artistas tudo louco. Quem não é artista também. Tudo vendo TikToks 15 segundos. Gente do céu, uma loucura. As políticas públicas, a partir de 2020, deu uma guinada muito interessante. A gente está no meio da década. A gente, em 2030, gente, creio eu, que a gente está entrando num momento muito propício. A gente teve a Lei Aldir Blanc. Eu ia falar sobre ela, Você conhece? inclusive. É. Então, na literatura, o que essa lei, né, essas políticas públicas, ela favoreceu ou desfavoreceu, né? Assim, situa um pouco, assim, essas políticas públicas que surgiram na pandemia e permaneceram, né? Nós temos ela e temos outras na esfera federal, estadual e também pegando nessa micro, né? Na esfera municipal também. Queria que você falasse um pouquinho se tem, se não tem, só pra gente encerrar. Sim, sucesso. Bom, Tá falando da Aldir Blanc. a Aldir Blanc, ela foi a primeira lei de incentivo. Foi uma lei emergencial Aham. para diversas áreas da cultura. Foi uma lei federal. A partir dela, por que tudo mudou? A partir dela, a gente conseguiu acessar pequenos artistas que estavam ali, às vezes, batalhando pela lei, que é uma lei muito interessante, promulgada em 2004, se eu não me engano, que é a Lei Rouanet, que ela permite que empresas de grande capital possam direcionar, né, parte do seu imposto de renda, até integral, para projetos que tenham relacionado à Lei Rouanet, inscrito e aprovado, tudo certinho. A Lei Aldir Blanc, ela desburocratizou. Então, muitos artistas e grupos e pessoas que às vezes não tinham essa formação conseguiram acessar os recursos. Ótimo. Daí, tivemos a Lei Paulo Gustavo, que vem em 2022, mais ou menos. Ela foi uma lei mais focada no audiovisual, porém, ela teve uma fatia dela foi dividida também para outras áreas da cultura. E agora a gente tem, né, que está entrando em vigor, a Política Nacional Aldir Blanc, que é um plano de 4 anos, quadrienal. Então, vai permitir novos editais, né, vai permitir festivais, ações de caráter continuado, né, assim. E na literatura, assim, ela conseguiu criar algum impacto? Assim, qual a sua visão? Daí, eu tô perguntando de uma forma bem, assim, olha, mesmo. a minha visão, assim, particular de quem estava empreendendo a própria arte em 2020 é que, assim, demais. O impacto na minha vida foi total. Eu tenho 3 obras de poesia hoje. Eu teria uma. Porque, talvez nenhuma. Porque a que eu tô sabendo fazer hoje, eu comecei lá em 2020. Que foi quando eu estava acabando de fazer minha graduação em arquitetura. Dentro de uma visão, né? Tem um estudo de arquitetura que daria um outro podcast. Como a gente está focando na literatura, vamos focar na literatura. É porque eu sou bem plural, gente. Eu não dou conta. Eu entrego telas, eu entrego murais, eu entrego livros, eu entrego resoluções de conflitos existenciais a partir do momento que você para rir. Porque Sambacura, gente, essa personagem aqui é tudo. Vou falar com vocês um pouquinho. Sambacura, vou falar depois, Arrepio Astral. Vamos voltar onde a gente estava, Kelly? Vamos, porque o tempo nosso também já está esgotando já. Eu tô sentindo. Eu sei que você já tá captando a vossa mensagem. Bebê. Então, nós já estamos, né, da literatura. Sim, impactou isso. demais da conta. Tô com aqui, pra quem Hoje tá você tá ouvindo com- esse podcast, tá estamos com ouvindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros, 8 obras na mesa. Temos outras da Padmundo que foram lançadas por causa disso. Então, o As movimento... políticas públicas, né? Como eu disse, foram 15, a gente tem 14, 15 obras, dessas 14, 15, 10 foram lançadas com políticas públicas, Que né? legal. Então, assim, Isso anima, é uma a galera que área, tá isso ouvindo. anima muito, isso anima Porque às vezes as muito. pessoas pensam, na hora que a gente fala Muito. políticas públicas, Muito. tem muita gente que, assim, né, já falou política, a pessoa já, né, já porque vem com isso- preconceito, assim, né, vem com a resistência muito grande. E quando a gente ouve, né, um setor, um segmento, né, e aí de editorial,
falando, não, eu cresci, sim. Eu tive a oportunidade de usar a política pública a meu favor e aquilo me ajudou, aquilo colaborou, Incrível, incrível, né? Isso é colaborou muito demais legal. da conta. Sou outra pessoa hoje, sou outra pessoa. Realmente, assim, me empoderou, me colocou na minha mão, porque eu trabalhei com uma coisa tangível, né, gente? Tem gente que faz música, mas aí vai fazer show. Olha, gente, é sério. Política pública é o mínimo que o Estado deve fazer. Uhum. Outros países têm investimentos muito grandes na área de política pública que o Brasil ainda está engatinhando. Entendeu? A gente ser artista ainda no Brasil ainda existe um estigma muito grande. Você é artista, mas você faz o quê mais? Cara, quem Exatamente. nunca ouviu isso? Artista tem que empreender sua arte, sim. Artista tem que acessar políticas públicas, sim. Fazer sua visão tangível, fazer sua visão chegar para outras pessoas. Vou falar mais uma coisa, que agora é um desafio para quem é artista e está guardando aí uma obra aí na gaveta. Já é o recado já pra gente encerrar. O recadinho para ensinar, para encerrar. Encerrar. Para encerrar, então vou falar um recado. Se você está guardando uma obra na gaveta, gente, saiba que o mundo precisa. Se não é você não vai saber. Talvez você não saiba, mas você vai talvez mudar a vida de alguém. Então assim, vale a pena botar para fora. Posso fazer um poema? Deve. Ah, então fechou. Deixa eu só achar ele aqui. E aí, enquanto a Astra, né, procura o poema, é por isso que nós da Economia Criativa estamos aqui, para reunir todos esses segmentos e falar assim, olha, tem potencial, tem um caminho, vamos empreender, vamos mostrar. Vamos empreender, vamos gente. investir. Vamos botar. Se amostrar, né? Isso, exatamente. Como você vamos se começou o nosso amostrar. podcast, vamos se mostrar, né? Que toda E artista. constância, gente, não vamos. Entendeu? Esse trem de depressão. Ó, depressão é o contrário de expressão. Eu tenho essa fala, mas eu não estou dizendo que a gente não tem patologia. Inclusive, eu tomo antidepressivos. Então, a gente precisa, sim, de cuidar da Todo mundo tem patologia um mental. refúgio. Tem que ter. Mas quando você expressa, bebê, combina. Então, vamos lá, vamos encerrar então o nosso podcast Vamos com um poema. Aí falar das asas Caídas do anjo, para entrar de corpo inteiro no palco. Combina. Casa arrumada, vista bonita, planta brotando, fé. Combina com o intestino funcionando bem. Força de corre para agarrar a vida. Das 1000 variações que tem a cor do céu. Para quem se foi, respeito e axé. Morte é travessia, a ser travada quando for para ser. Mas adiantável ou adiável. Viver é caminhada, cega, instável, constante. Ai, que show! E para quem tiver interesse, escutou esse podcast e se interessou, tá lá com sua obra na gaveta, como é que faz para te achar? Procure Pá de Mundo em qualquer rede social, bom, pelo menos o máximo possível, Instagram, Facebook, YouTube, tudo estamos lá como Pá de Mundo. E é isso, fica o convite para lançar, gente. Vamos se lançar, vamos se mostrar que o mundo precisa de arte. Isso, Não de guerra. muito obrigada por abrilhantar esse podcast. Não poderia ter sido melhor, né? E aí, né, a gente vai encerrando então essa gravação, esse episódio com esse poema maravilhoso, né, para nossas reflexões e para a gente dar esse um pouquinho nessa pitada aí de arte, economia, criatividade, né, a vapor. Obrigada, muito obrigada. Mais uma vez agradeço. É uma realização do Núcleo de Estudos em Economia Criativa e Inovação, NECI, e agradecer a Unimondes, a FAPEMIG, a CNPq, a Cátedra da Unesco, né, e a todos vocês ouvintes. Muito obrigada. Obrigada,